Vamos lá, turminha? Inicie escrevendo o cabeçalho, a data de hoje é sexta-feira e o clima como está. Bom, hoje nós vamos continuar trabalhando a nossa disciplina de ciências e o nosso conteúdo de água, porque a água é um conteúdo que a gente tem bastante coisa para falar, né? Então, a gente vai continuar trabalhando hoje sobre a importância da água para os seres vivos. Anotem aí também que nós vamos trabalhar o livro de projetos integradores, páginas 33 até a 39. Então, aí no nosso livro de projetos integradores, vamos iniciar as atividades na página 33. Aí na página 33, então, o livro propõe para vocês irem até um ambiente observar as plantas. Ele fala aí para vocês irem no ambiente escolar, mas como nós não estamos aí na escola, vocês vão em casa mesmo observar alguma plantinha que vocês têm em casa. Se não tiver nenhuma plantinha no quintal, pode ir lá na rua, observar a plantinha que está na calçada, a árvore que está plantada lá, tá? E vocês vão tentar identificar nessa planta as partes dela, que nós já estudamos na aula passada, né? Vocês vão tentar identificar quais as partes que a planta de vocês aí tem e qual o local em que elas estão, aonde que a sua plantinha está plantada. E depois vocês vão registrar na folha o que foi observado. Vocês vão registrar na página seguinte. Vocês vão escolher uma das plantas e vai regar com água. Em que local vocês estão jogando água? Vocês vão registrar também essa observação. Então, vocês vão regar a plantinha e depois na página seguinte, vocês vão fazer esses registros aí do que vocês observaram e do que vocês fizeram. Aí na página 34, na número 1, após essa atividade que vocês fizeram de observação, vocês vão responder essas perguntinhas aí. A. As plantas estavam fixas em algum lugar? Elas estavam plantadas em algum lugar? Estavam ali paradinhas? B. O que vocês acham que fixa as plantas? Então, vocês estão vendo essa palavrinha aí, ó? Acham. Então, vocês vão responder de acordo com o que vocês acham que é, tá bom? Sem medo de errar. É a ideia que vocês têm mesmo. Não é o que vocês já sabem, porque nós estamos vendo esse conteúdo agora, aprendendo sobre isso agora. Então, vocês vão escrever aí realmente o que vocês acham que está mantendo a plantinha aí no lugar dela, tá bom? Na C, como vocês regaram a planta? Jogaram a água em que local? Então, vocês vão fazer o desenho aí no espaço aí embaixo de como que vocês fizeram para regar essa plantinha, tá? Então, vocês jogaram a água de que forma, com que vocês jogaram a água, aonde vocês jogaram essa água. Então, vocês vão fazer um desenho bem bonito e bem caprichado aí. E aí embaixo, ó, nesse símbolozinho aí, lembra que é uma perguntinha oral. Então, vocês vão explicar por que escolheram essa maneira para regar a plantinha, tá? Vocês vão conversar aí com os pais de vocês ou com quem estiver realizando a atividade com vocês. Na página 35, primeiro vocês vão preencher essa tabelinha aí com as partes da planta que a gente já visualizou na aula passada. Então, vocês vão colocar quais são as partes das plantas aí na primeira coluna e na segunda vocês vão colocar o que vocês acham que essa parte da planta faz. Mais uma vez essa palavrinha aí, ó, acha, tá bom? Então, vocês vão colocar o que vocês realmente acham que essa parte faz. Então, a raiz, o que vocês acham que a raiz faz? A folha, o que vocês acham? Vai preencher nessa primeira coluna aí, tá bom? E depois, na frente, o que vocês acham que cada parte da planta faz, certo? Na página 36, então, vocês vão pesquisar sobre a função dessas partes da planta. Então, lá na tabelinha, vocês colocaram o que vocês acham que é. E agora, vocês vão pesquisar o que realmente é, tá? Então, vocês vão pesquisar o que essas partes fazem, qual é a função delas na planta e vai escrever aí no caderninho de vocês, tá bom? E depois vai comparar o que vocês achavam que era com o que realmente é e ver o que você conseguiu acertar, se a sua resposta se aproximou ou não, tá bom? E aí também tem uma avaliação, igual a gente fez na aula passada, né, que vocês fizeram, uma avaliação do desempenho de vocês, de como vocês desenvolveram a aula de hoje.
Então, foi cuidadoso com as plantas ao visitar o ambiente escolhido? Ajudou o seu colega na pesquisa das funções das partes das plantas? No caso, vocês fizeram sozinhos, então como que foi essa pesquisa? Se vocês fizeram bem, se não fizeram, se ficaram com preguicinha? Sou capaz de explicar qual parte da planta absorve a água? Conseguiram entender durante o nosso estudo, as nossas aulas? E consegue explicar as funções de cada parte da planta? Então, vocês vão fazer uma avaliação aí, se vocês realmente conseguem explicar tudo isso aí que está pedindo, e vai marcar aí no troféuzinho da frente. E aí, por fim, tem a etapa 5, que é sobre entender as histórias em quadrinhos. Então, vocês vão observar essa tirinha aí e conversar com quem está realizando as atividades com vocês e depois realizar as atividades que tem nas próximas páginas. Então, vocês vão olhar essa tirinha aí, ó, o que está acontecendo? No primeiro quadrinho, a Magali está regando uma mudinha bem pequenininha de planta. E o que ela está imaginando aí? Segundo quadrinho, Cebolinha também está regando uma plantinha, uma mudinha, e ele está imaginando o quê? E o Cascão, ele plantou aí um cactus. E olha lá o que ele está imaginando. E na página seguinte, então, vai ter algumas atividades sobre a tirinha que vocês acabaram de ver. Então, letra A. O que a Magali e o Cebolinha estão fazendo? Então, vocês vão lá na tirinha, vai observar novamente para responder aí. B. O que o balão de pensamento de cada personagem representa? Então, o que o balão de pensamento de cada um está representando? C. Os cactos são plantas que vivem em ambientes com pouquíssima água. Sabendo disso e do medo que o Cascão tem de água, explique por que a tirinha é engraçada. Então, vocês vão analisar a tirinha aí de novo, vai tentar entender por que ela é engraçada. E depois, na correção, a gente conversa mais sobre isso, tá bom? 2. Escolha um gibi da qual você e seu colega gostem e observem uma tirinha e respondam. Então, quem tiver gibi em casa vai observar o gibi. Quem não tiver, a professora vai mandar um link para vocês, tá? Para o papai e para a mamãe entrarem, que vai ter um gibi online para vocês olharem, para vocês lerem. Então, quem não tiver gibi em casa, não se preocupe, porque vocês vão conseguir realizar as atividades normalmente, tá bom? Então, vocês vão observar aí uma história em quadrinhos, uma tirinha da história, e vai responder a perguntinha A. O que aparece nos quadrinhos? Então, vocês vão analisar o quadrinho da história e vai escrever aí o que aparece nos quadrinhos. B. Como o texto aparece nas histórias em quadrinhos. Então, observem que nas histórias em quadrinhos o texto é diferente dos outros livros. Qual é a diferença? O que tem de diferente? O texto aparece onde? E aí, na etapa 6, vocês vão produzir uma história em quadrinhos. Então, primeiro vocês vão planejar essa produção de quadrinhos, tá? Aí tá pedindo para vocês anotarem em uma folha. Se vocês acharem que ficar um pouco complicado anotar, vocês não conseguirem, pode fazer oralmente aí com o pai de vocês, com o papai, com a mamãe ou quem estiver realizando atividades com vocês. Então, o que vocês têm que pensar? Primeiro, vocês vão pensar em tudo que a gente aprendeu sobre as plantas, sobre a água nesse projeto, tá bom? E guardar essas informações aí. Depois, vocês vão imaginar quais são os personagens da sua história. Depois, vai imaginar como vai ser a sua história e o que vai ter em cada quadrinho. Vocês vão fazer aí um esboço da sua história. Então, quem conseguir fazer isso lá no caderninho, pode fazer e depois vai passar a limpo. Quem não conseguir, pode conversar aí, pedir para o papai e para a mamãe ajudar a dar ideias legais para construir a sua história. Porque como é a primeira vez que a gente está fazendo, pode ser que vocês tenham um pouquinho de dificuldade, tá bom? Então, vamos lá. Vocês vão pegar o encarte que tem lá na página 79 para realizar essa história aí, tá bom? Então, lá na página 79 tem um encarte com 9 quadrinhos para ajudar vocês na construção dessa história aí, certo? Então, aí nesse encarte, lá da página 79, ó, vocês vão ter 9 quadrinhos aí para escrever uma história bem bacana. Então, vocês vão poder falar sobre as partes da planta, sobre a experiência que a gente fez das plantas bebem água, né?
sobre o que vocês aprenderam da importância da água para os seres vivos, para as plantinhas. Então aí vocês vão pensar na sua história, pensar nos personagens, vai escrever um título aí, tá? Sobre a história de vocês e depois vocês vão recortar esse encarte. Depois que tiver tudo pronto, que tiver preenchido todos os quadrinhos, que a pintura estiver bem bonita, vocês vão recortar esse encarte e colar lá no caderninho de vocês, tá bom? Então eu quero ver isso aí com muito capricho e me mandem foto porque eu vou querer ver essas histórias, tá bom? E agora chegou o momento mais esperado da nossa aula. Vamos dar uma olhadinha na nossa experiência? Então, a gente iniciou, né, a nossa experiência lá no dia 6, com a plantinha toda branquinha. Colocamos ela aí, olha ela aí no primeiro dia. 2 horas depois, olha como ela já ficou. 4 horas depois, ela já está mais azulzinha, né? Então, ó, isso já começa a provar pra gente que as plantas bebem água. Olha a diferença dela aí no primeiro dia e no segundo dia. Olha como ela tá branquinha, olha como ela ficou bem azul no segundo dia. Que demais, né, pessoal? Olha aí, as pétalas só ficou algumas partezinhas em branco. E hoje, como é o nosso último dia da experiência, uma foto então dos 3 dias de experiência. Ela bem branquinha no primeiro dia, um pouquinho com cor no segundo e já quase toda azul no terceiro dia, né, pessoal? Então, isso deixa bem provado para a gente que as plantas realmente bebem água sim, né? Que a água é essencial para todos os seres vivos, inclusive para as plantinhas. Então, aí, ó, vocês vão desenhar essa parte aí lá naquela atividade do dia 6 que a gente fez a tabelinha, lembra? Vocês colocaram o primeiro dia, então vocês vão anotar aí, primeiro dia, dia 6, segundo dia, dia 7 e o terceiro dia, que é hoje, o dia 8, que foi o nosso último dia da experiência, tá bom? Então, observem bem a plantinha aí para vocês desenharem como ela realmente ficou nesses 3 dias de experiência. Gostaram da nossa experiência, pessoal? Foi muito bacana, né? Quem tiver feito essa experiência em casa, pode também nos mandar fotos, porque a gente vai gostar muito de ver, combinado? E por fim, tem uma tarefinha online aí bem bacana para vocês, uma tarefinha de ditado de palavrinhas com F e V, tá? Para a gente já tirar essa dúvida aí também, essa confusão que às vezes fica na nossa cabeça. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um beijo e até daqui a pouco na nossa correção.